Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Também está dividido da seguinte forma: do 1 ao 12 vai falar da parábola dos maus lavadores. Do 13 até o 17 vai falar sobre o tributo, uma indagação que eles fizeram e tal. Do 18 até o 27 vai falar sobre a ressurreição. Do 28 ao 34 sobre o grande mandamento. 35, 37 Jesus vai declarar, como filho de Davi. Do 38 ao 40, Jesus vai censurar os fariseus, e do 41 ao 44 vai falar sobre a oferta da viúva pobre. Amém? Então, o primeiro aqui é os lavradores, parábola dos lavradores. Um homem plantou uma vinha, cercou, construiu um lagar e tal, e enviou servos para lavrar e matar esse servo. Enviou outro servo matar esse servo. Enviou muitos outros servos e mataram também. Ele falou: vou enviar meu filho, que vai ter respeito. E eles mataram também. E o senhor da vinha, foi e exterminou todos eles. O que está falando aqui, meus irmãos? Essa vinha aí é Israel, e essas pessoas que mataram os trabalhadores eram o povo de Israel. Deus enviou profetas, Deus enviou João Batista, Deus enviou depois Jesus, e todos eles foram mortos por esse povo, pelos judeus, pelos fariseus e tal. E verá um juízo muito grande sobre eles, porque, igual está escrito aqui no 10, a pedra que os construtores rejeitaram veio para ser a principal pedra. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. E aí procuraram prender, porque Jesus, a nossa pedra, a nossa firmeza, o Messias que eles estão esperando até hoje, eles mataram. Olha que coisa doideira. E eles mataram porque eles não tinham a revelação completa das Escrituras. Eles sabiam algo, mas não sabiam a verdade. Então é um perigo muito grande quando a gente está estudando. Mas a gente tem que saber de verdade, meu irmão. Não é só saber por saber. Porque saber por saber, você vai fazer coisas que tá achando que tá agradando a Deus. Ele estava achando que estava agradando a Deus, mas não estava. Entendeu? Então, eles mataram os profetas, João Batista e Jesus. E essa parábola é especialmente falando sobre isso. Amém? E aqui, a partir do 13... aqui vai falar sobre o tributo, e depois do 18 vai falar sobre a ressurreição. Depois vai falar sobre o grande mandamento. Então é 3 momentos que os fariseus, eles querem pegar Jesus em contradição. E o primeiro aqui sobre o tributo, ele pergunta se é lícito pagar tributo a César. Devemos ou não pagar? Porque se ele respondesse talvez que não deve, que não deveria,
pagar, ele podia ser retaliado pelo governador como alguém rebelde contra o governo. Aí Jesus, com sua sabedoria, usou a moeda, e a moeda naquela época tinha o rosto do imperador romano, e perguntou: de quem é essa moeda? De quem é esse rosto da moeda? Aí falou: de César. Então ele falou: dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Todo mundo ficou admirado. Mas o que a gente pode aprender aqui? Que a gente tem que dar as coisas, o que é de Deus, tem que dizimar, tem que ofertar, mas a gente tem que cumprir nossos compromissos aqui na terra. Nós temos que pagar os nossos impostos, nós temos que fazer as coisas certas. É muito triste um cristão que deve às pessoas na praça, que não cumpre com seus compromissos. E isso fazem as pessoas falar mal do cristianismo, falar mal do nosso Deus, por causa de pessoas assim. E não pode acontecer isso no nosso meio. Amém? Aí a questão agora da ressurreição, eles perguntando, né? Usou um exemplo de Moisés, que se uma mulher morrer, se o irmão, no caso, né, morrer, que era casado, sua cunhada no caso, o outro irmão casa. E assim sucessivamente com os 7 irmãos. Então quem que vai ser lá no céu? Aí Jesus dá essa resposta, uma resposta reveladora para cair por terra todo o pensamento que a gente tem. Infelizmente, mas no céu não vai ter casamento. Amém? Talvez você vai ficar triste agora, sua esposa, mas não vai ter não. Mas eu creio que a gente vai poder se conhecer, vai poder conversar, mas só não vai ser casamento mais. Jesus falou no 25: nem se casarão, nem se darão casamento, porém são anjos como do céu. Amém? Então aqui, mediante essa mais uma indagação que eles queriam pegar Jesus dá uma resposta e afirma essa revelação pra gente. Amém? Aqui, a partir do verso 28, eles vão perguntar sobre qual é o principal mandamento. E mais uma vez, para tentar pegar Jesus. E Jesus respondeu: primeiro, o maior mandamento: amará pois o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo, amará o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que isso. Então isso, mais uma vez, dentro de uma indagação deles, a gente aprende princípios maravilhosos. Aqui no 33: o que ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força, ama o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então essa é o nosso dever como cristão hoje: amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E assim a gente não vai deixar de cumprir todas as outras ordenanças que a gente tem que fazer. A gente tendo essa motivação no nosso coração, todas as ordenanças que Deus falou vai entrar dentro. A palavra do Senhor vai falar: não matarás. Esses 2 maiores mandamentos excluem isso? Não. Se você ama o seu próximo, você não vai matar. Entendeu? Então todos os outros mandamentos estão englobados nesse. Esses 2 é um resumo. Então, como você ama a Deus e ama o próximo, você vai fazer muitas das coisas. Amém? Então, esses são os 2 maiores mandamentos que a gente tem que cumprir, que a gente tem que viver. Amém. Aqui do 35 ao 37, Jesus que indaga eles, falando sobre Davi, sobre o senhorio de Jesus, confundindo os fariseus com essa pergunta.
E depois aqui no 38 ele adverte os fariseus. Primeira coisa que ele já adverte: guardar dos escritos, fazer o que gosta de andar com vertes, talagartes e saudação na praça. Ele gosta dos primeiros lugares na sinagoga, nos banquetes, os quais devora as casas da viúva, para isso justifica e faz grandes orações, sofrerão muito juízo. O que acontece? Eles viviam, né, meu irmão, como vocês sabem, de aparência, e essa hipocrisia foi desmascarada aqui por Jesus. E o que significa aqui? Pois devorava as casas da viúva para justificar fazer longas orações. O que acontecia? Tinha eles recebiam, os fariseus, naquela época, eles recebiam para fazer oração na casa das pessoas, principalmente das viúvas. E era por hora, por minuto que ele recebia. Não sei exatamente o valor, mas X minutos, a cada 1 minuto R$1. Vamos botar um exemplo assim. Não sei se é isso, mas era assim, só não sei o valor certo. Aí, de vez ele fazer uma oração necessária para o caso, não sei, a gente não pode estipular oração emana do coração, mas tem hora que vai ser um pouco mais longo, um pouco mais devagar, mas eles forçavam, eles demoravam nessas orações, usando vãs repetições, falando coisas que não tinha nada com nada, só para ganhar mais dinheiro. Olha como que esse coração deles era um coração devasso, um coração longe de Deus. Por isso que a oração do cristão não tem a ver com a adoração, tem a ver com a entrega do coração, com a sinceridade. Talvez a gente ore 10 minutos sincero melhor do que 2 horas, uma mera religiosidade. Entendeu? Então eu e você não temos que querer viver de aparência, querer ser sempre honrado igual eles. Gosta das saudações, gosta das primeiras cadeiras, tem que ser o primeiro em tudo, não. Nosso coração vai ser servo e servir tudo. E aqui para finalizar, a oferta da viúva, né? 41, 42, 43, 44. Aqui está em Lucas e em Marcos, não tem em Mateus. E tem princípios maravilhosos para a gente pegar. Primeiro aqui no 41. Jesus observava como o povo lançava o dinheiro ali. Então uma coisa é certa, meu irmão. Jesus observa o que a gente põe. Muitas pessoas falam, não, Jesus não olha. Mas isso não é verdade. Jesus olha sim. Jesus não julga igual eu e você julgamos, porque nós somos carne, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós só pensamos besteira. Mas ele olha sim. Ele olha. Mas ele não olha como a gente. Ele sabe o que você pode dar e o que você não pode dar. Ele sabe se você está sendo generoso ou não sendo generoso. E essa parábola fala muito bem disso. Porque os caras deu muito, monetariamente eles deu muito. Mas deu o que sobrava, toma isso aí. Para Deus não valeu nada. E a viúva deu tudo. Deu algumas, mas de tudo. E para Deus foi melhor. Então, a questão da quantidade, isso é bem relativo. Porque se você pregar isso, não é questão de quantidade, é qualidade. E aí, então, um rico, uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, se ele dá R$10, será que ele está sendo generoso? Não está. Então, a quantidade é perante o que você tem. E eu não consigo julgar, mas Deus consegue. Então, Ele sabe se você está dando com todo o coração, se está sendo uma oferta porque você ama Ele e a obra dele, ou se você está dando só o que te sobra. Entendeu? Então, a questão da quantidade fica muito relativa da pessoa por pessoa. Cada um sabe sua realidade, Deus conhece o seu coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas que ele observa, sim, mediante a quantidade, ele observa. Né? Ele observava, né? Os ricos botaram grande quantia, a viúva pobre depositou 2 pequenas moedas.
Ele chamou o seu discípulo e falou que a viúva depositou mais, porque eles depositaram o que sobraram e ela deu de tudo que possuía. Então, Jesus sempre vai olhar o que a gente deposita, vai nos aprovar ou nos reprovar mediante a nossa possibilidade. Se a gente tem a possibilidade de ofertar bastante e a gente não oferta, a gente vai ser reprovado. Ele sabe disso, ele sabe. E eu não sei, mas ele sabe. Então vigia nisso, não cai nessa, não, Deus sabe, ou melhor, não precisa de quantidade, a qualidade, mas a quantidade revela a qualidade. Porque ela deu 2 moedas, que monetariamente é nada, mas para ela era tudo. E os caras deu muita coisa, mas para ele era nada. Então a quantidade revela a qualidade. Então vamos ter isso no coração. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.